Tem história. É o Souza, ex-jogador do São Paulo e comentarista dos Donos da Bola da TV Bandeirantes. Tudo bem, Souza? Bom dia. Dia. Bom dia, prazer estar falando com vocês. Bom dia, Souza. Você tá rouco, Souza? Você gritou muito a campeão ontem? Tão pouco. Eu imagino. Mas já tomando um pouco d'água aqui para poder fazer o programa mais tarde. É verdade, hein, Souza? Quanto tempo, né? Foram 15 anos ali de espera para ganhar um título nacional novamente e veio do jeito mais especial possível pro torcedor do São Paulo. Vitória sobre o Palmeiras, vitória sobre o Corinthians e vitória sobre o Flamengo. Esse Flamengo que nos últimos anos tem ganhado tudo, e o São Paulo foi e venceu o primeiro jogo, empatou o segundo, mas conseguiu ali de uma forma inquestionável esse campeonato, né, Souza? Com certeza. Não dá para tirar os méritos do São Paulo. O grupo do São Paulo, teoricamente não, na verdade foi o pior grupo, né? O pior lado, né? Caiu do pior lado, né? Pegou Palmeiras e Corinthians, dois clássicos com muita rivalidade no futebol paulista. Cara, se eu fosse falar de algo, eu acho que nem o melhor roteirista de Hollywood poderia escrever um final como foi o de ontem, né? Não só pelo Dorival, mas se você vê um menino que fez o gol, o Nestor, né, um jogador super criticado, onde eu defendi por várias vezes, né, até com o torcedor, né, que alguns amigos que me ligavam quando ele não jogava bem e me questionava muito, né, não, mas ele não dá. E eu sempre falei algo, né, que esse menino é diferente, esse menino é um craque de bola. Ele erra porque ele sempre quer a bola no pé. Então, eu como São Paulino, estou bastante feliz também pela minha família, que viu esse título quando meus filhos eram pequenos, quando ganhamos aquele tricampeonato brasileiro, e a Libertadores e o Mundial, eles eram pequenos. Então, eu acho que todo São Paulino hoje está bastante feliz. Muitos vão trabalhar virado, mas assim, valeu a pena essa espera toda, porque chegou na Galeria do São Paulo, a única que estava faltando, e agora acabou toda a zoação, né? É o que vale também, né? Agora o São Paulo é campeão de tudo, né, Souza? Ganhou todos os títulos que disputou, né? Com certeza. Era o único título que estava faltando na Galeria, e eu volto a dizer, né? Nenhum roteirista seria capaz de escrever um final como aquele de ontem, um treinador que foi mandado embora, né, pelo clube, né, e fiquei sabendo de algo essa semana, né, semana passada, eu vou contar para vocês agora, que o Dorival, assim que tinha fechado com o São Paulo, o Duílio acabou ligando para ele, né, e o Dorival estava sentado na mesa e disse para o Duílio que já tinha fechado com o São Paulo. E você vê como as coisas se caminharam tudo para esse final, né? Um final muito feliz. O Dorival, eu escutei muita gente falando que o São Paulo não estava no nível do Dorival, que o Dorival estava retrocedendo. Tem gente que às vezes esquece que o clube ele pode ficar muito tempo sem ganhar um título, mas ele nunca perde a sua grandeza. Eu acho que faltou um pouco de respeito por parte de algumas pessoas, né, em diminuir o São Paulo. Mas assim, a resposta vem no final. A resposta, o tempo, ele é perfeito, né? Ele veio para colocar as coisas nos seus devidos lugares. E ontem, como eu falei, o roteiro se desenhou tudo se desenhava para o São Paulo e não tinha como, e não deu errado. Ô Souza, tá todo mundo destacando muito, né, a participação do Dorival mesmo nesse título. Eu, como flamenguista, que até hoje não me conformo com a demissão dele do Flamengo, a maneira como a coisa foi feita, a gente até falou isso aqui um pouquinho mais cedo, né, foi, entre aspas, a vingança perfeita. A postura do Dorival ontem, consolando os jogadores depois do jogo, pouco antes ali da premiação, enfim, é um grande ser humano, né, e isso vale muito tecnicamente também, né, você saber que você tem um treinador do seu lado que apoia o time, independente do que aconteça, vale muito. E aí eu queria que você destacasse aqui para o nosso ouvinte qual que você acha que foi o tamanho da participação do Dorival nesse título do São Paulo. Do Dorival, eu diria a você que
50% do Dorival, 50% dos jogadores, sabe? Eu vou usar a própria frase do Dorival, né? Acho que essa frase é do Luxemburgo, né? O treinador ganha jogos e o elenco ganha título, né? Então, eu acredito muito nisso, quando você tem... E a frase do Luciano, ela bate muito nisso que você está falando. O Luciano, antes da coletiva, ele disse que o grupo era criticado, falaram que era limitado, e chegou o Dorival e chamou o Dorival de pai. E essa é a verdade, né? Às vezes você tem o exemplo do Pablo Maia, que perdeu o seu pai, que achou no Dorival um pai dentro de campo, e muitas vezes o treinador é o nosso pai, né? A gente tem mais convívio, às vezes, com o treinador do que os próprios nossos pais, né? Então, quando você tem um cara do tamanho do Dorival, eu acho que muita gente torcendo, eu escutei vocês falando, né, que tinha muita gente torcendo para o Dorival, e essa é uma verdade, porque em um país, né, onde a gente vê bastante injustiça, né, onde a gente, e o brasileiro, não só o brasileiro, né, mas a população mundial, ela gosta de torcer para aquele que é humilhado, né, e o Dorival, por si, ele foi humilhado pelo Flamengo. O cara ganhou 2 títulos super importantes, o time oscilou muitos da imprensa falaram que ele fazia o feijão com arroz, né? Mas ninguém conseguiu fazer o feijão com arroz, né? Porque eles esqueceram, né, que o feijão com arroz só quem sabe fazer bem feito é o brasileiro. Muito boa essa, muito boa mesmo. Agora, ô Souza, se o Rogério Ceni tivesse continuado, o São Paulo teria chegado na final e disputado o título, na sua opinião? Na minha opinião, eu sou um cara que eu amo o Rogério, mas eu acredito que não, até pelo ambiente que foi criado. Porque e aí eu vou dar minha opinião, muito se falava, né, que o Luan tinha que jogar, que o Nestor tinha que sair, que muitos jogadores que estão jogando que não estão jogando teriam que ser titular, e o Dorival colocou, se você parar para ver, é o mesmo time do Rogério, né? É o mesmo time, só não tinha o Lucas, né? Então, eu acredito que pelo ambiente que foi criado, pela pressão que foi criada, não. O Dorival chega, dá outra cara ao São Paulo, o São Paulo começa a jogar melhor, isso é verdade, o ambiente parece que muda, né? Então, eu acredito que não, mas eu também não posso aqui deixar de tirar os méritos, porque quem iniciou o trabalho com esse time, né, foi o Rogério, né, que fez grandes jogos, mas também não posso deixar de exaltar o trabalho do Dorival, que trouxe autoestima ao torcedor são paulino, e o mais importante de tudo, quem fez essa mudança toda foi o torcedor. O torcedor entendeu que o momento do clube era um momento delicado, se uniu, deixou a vaidade de lado, deixou o orgulho, a grandeza do São Paulo de lado e começou a incentivar o time, lotar o estádio, e a gente viu, eu falei em uma entrevista passada, que quando o torcedor entende e o jogador compra a ideia do torcedor, o São Paulo fica quase imbatível no Morumbi. Eu vivi isso dentro do Morumbi. Quando a gente ia jogar, eu joguei quase 6 anos no São Paulo, eu perdi um jogo da Libertadores no Morumbi. Então, a gente sabe o poder que tem o Morumbi e parece que o São Paulo e o torcedor encontraram essa fórmula de novo, entendeu? E se criou essa hegemonia dentro do clube, dentro do estádio. E aí, irmão, o São Paulo dentro dos seus domínios fica quase que imbatível. Ô Souza, bom, pós-jogo, né, eu vi que a torcida do São Paulo fez uma linda festa ali no entorno do Morumbi, na Paulista, enfim, no Brasil todo, né? A torcida do São Paulo compareceu no Morumbi, mas o torcedor que não pôde estar no estádio, porque muita gente não conseguiu, ingresso caro, muita gente também não conseguiu comprar porque os ingressos se esgotaram rápido e tal. Comemoraram muito o título do São Paulo, com certeza, com festa nas cidades do nosso país. Agora, e você, ex-jogador, eu queria que você passasse um bastidor de como um atleta comemora um título, né? Eu não sei, os caras fazem o quê ali depois do jogo? Tem festa, a festa é no dia seguinte, eles vão ficar com a família ou não? Se reúne todo mundo, vira aquela bagunça. Como é que é para um jogador profissional comemorar um título tão importante como a Copa do Brasil que o São Paulo conquistou ontem? Então, eu
eu ia falando exatamente isso que você está me dizendo quando eu estava indo para o jogo ontem. Porque quando você é atleta, você não sabe o que move o entorno do Morumbi, né? Você fica dentro do seu mundo ali, dentro de um ônibus, você passa, mas você não sabe o que está acontecendo no entorno, o que acontece. E ontem eu pude vivenciar isso. E é bacana. Como eu sou um atleta, e se tem um preconceito muito grande ainda, que o atleta não pode torcer, você não pode ter time, que você tem que ser comedido. Mas ontem, de verdade, ontem eu chorei de novo, eu estava com meu filho mais velho, me emocionei na hora que eu vi o vídeo do Nestor chorando, meu filho chorou na hora do gol. Então foi um momento muito emocionante para mim, como ex-atleta do clube, entendeu? Então eu pude comemorar, depois a gente fica meio mais tranquilo, né? Porque a gente acaba sendo uma pessoa pública e existe ainda o preconceito que você não pode comemorar. Eu queria ter comemorado muito mais, mas a gente sabe que a gente trabalha no outro dia. Eu precisei vir para casa. Não foi um jogo fácil, teve muita tensão ali nos 90 minutos. Então eu cheguei em casa e relaxei. Foi quando eu pude relaxar, sentar. Aí assisti alguns debates para poder formar minha opinião para hoje, mas eu torci bastante, cara. E ontem eu pude ver o que o torcedor sofre na pele, o que movimenta o entorno antes de um jogo. E não sei quantos anos o seu filho tem, ô Souza, mas a gente estava conversando aqui, tá na redação agora há pouco, com alguns torcedores que são muito jovens, né? O nosso produtor aqui, o Luiz Felipe Nunes, por exemplo, disse que não tinha, nunca tinha comemorado um título assim do São Paulo. Ele é muito jovem, acho que o Luiz Felipe está com 20 anos, 21. Ele era muito pequeno quando o São Paulo ganhou um título não tem lembrança, nacional. né? Não tem a memória. E falou assim, eu estava lá do lado de fora do estádio acompanhando, eu não sabia nem como comemorar, eu e meus amigos mais jovens. Uma geração inteira que está comemorando pela primeira vez, né, Souza? É verdade. E isso é importante. O meu filho também é da idade do menino que trabalha com vocês. E ele chegou aqui em casa, quando ele entrou dentro de casa, ele falou, pai, a ficha ainda não caiu. Porque para eles, né, se tinha muita brincadeira do negócio do WhatsApp, muitas brincadeiras com relação à Copa do Brasil. Né? E se quebrou tudo ontem, né? O clube ficou parado num tempo, em um determinado momento, né? Quando se pensou em algumas coisas, né? Que aí não cabe a mim ficar analisando, né? E aí viu alguns outros clubes se reformularem, começarem a fazer as coisas corretas, né? E aí o futebol é isso. Você chegar é fácil, o difícil é se manter, é você se manter. A gente está vendo uma prova do que se deve fazer com o Palmeiras, manteve o seu treinador, e a gente está tendo uma prova do que não se deve fazer, que é o Flamengo, né? Então você tem que sempre se espelhar. O São Paulo foi espelho para muitos clubes, não só do eixo São Paulo, mas do Brasil todo, como estrutura, mas em um determinado tempo ficou parado no tempo. E aí viu os rivais ganhar, mas o que me deixa feliz é ver um clube, você acabar um jogo de ontem com 3 jogadores na base, no setor defensivo, um volante também da base, e você olhar o clube em si, você tem um James Rodrigues, né, e não colocá-lo no jogo como ontem, me deixa feliz e me deixa esperançoso que o clube agora volte para os trilhos, para onde nunca deveria ter saído. Dorival vai ficar pelo jeito, então, né? Não vão dispensar o técnico campeão como o Flamengo fez, né? A gente não é louco o suficiente para fazer Obrigada. um negócio desse. A não ser que os árabes cheguem, né? Tem que tomar cuidado. Se os árabes chegarem, aí fica... Mas os árabes... Eu já vou dar uma ligadinha pro Neymar lá para eles falar com os árabes lá para deixar o Dorival aqui mais um tempo. Igual fizeram com Se bem que Cristiano Ronaldo. o Jesus não tá na corda bamba lá no Al Hilal, hein? Tá na corda bamba. Agora, ô Souza, sem ficar em cima do muro, hein? Quem foi o jogador mais importante nessa conquista da Copa do Brasil? O jogador mais importante... Para mim, o Caleri. O Caleri, para mim, eu não posso chegar aqui e dizer que foi o Lucas, né? Porque o Lucas
participou de 3 jogos, foi muito importante nos 3 jogos, mas essa campanha, pela lesão que tem, pelo que foi passado ontem, que ele vai fazer cirurgia, o Calleri é o símbolo do São Paulo. Para mim o Calleri, você vê o Calleri, a dedicação dele, o quanto que se entrega. Eu poderia aqui enumerar outros, né? Mas para mim o símbolo dessa conquista se chama Calleri. Acredito sim que o Calleri realmente fez o gol do título, né? Um gol importante, o gol do título. Uma pessoa muito marcante na minha cabeça também. Beleza, Souza. Ó, lá nos donos da bola, todo mundo apostou no São Paulo ou não? O Neto, o Veloso. Isso. Aqui do outro lado tinha o São Paulo e a gente não queria correr esse risco de não acertar. Então tá, vou fazer uma propaganda então. Os donos da bola com o Craque Neto, com o Veloso, com o Souza. Hoje, a partir da 13h, na tela da Band. É isso, Souza? É isso mesmo. Daqui a pouquinho, na tela da Band, a gente tá lá. Um abraço, obrigada, então, Souza. Viu? Obrigado a você.